A temporada final de Round 6 está repleta de segredos interessantes. Eles nos contam detalhes incríveis sobre os jogos, e já foi confirmado o que veremos na próxima série da franquia. É sobre isso que falaremos aqui. Hoje no Charlie et al.'s, contarei 20 curiosidades e segredos de Round 6 temporada 3. Prontos? Vamos começar! No episódio final, nesta feira infantil, temos a participação especial de alguém muito especial. Esse desenhista ao fundo é o diretor da série Hwang Dong-hyuk. Durante um segundo, podemos até notar como ele olha para a câmera. Camuflagem nível Deus. Quando a guarda número 11 encontra os arquivos dos jogadores, podemos ver à esquerda um muito especial. O título em coreano se traduz como Lista Negra de Jogadores. Podemos imaginar que esse arquivo contém pessoas que têm participação proibida nos jogos. Seria interessante saber que tipo de pessoas estão banidas da competição, mas a série não nos mostra nada mais sobre o arquivo. Quando começa o jogo do labirinto, Nam-Gyu toma uma das pílulas de Thanos e grita a frase "Vamos eliminar a metade da humanidade". Isso é uma clara referência ao vilão da Marvel. Thanos é conhecido por usar as joias do infinito para apagar metade do universo. A curiosidade é ainda mais interessante se lembrarmos que o jogo do labirinto consistia em dois times exatamente iguais em número, e era esperado que uma metade eliminasse a outra. Na casa do Capitão Park encontramos seu uniforme de soldado. Ele tem a máscara com quadrado, então o capitão tinha esse nível. Isso é interessante, porque na hierarquia da organização, os quadrados são os guardas de maior patente, ficando apenas abaixo do frontman e do chefe de terno preto. Com esse contexto, entende-se por que o capitão teve a missão tão importante de vigiar o policial. Os quadrados são os únicos que têm ligação direta com a liderança e possuem a confiança dos chefes. Agora todos sabemos que a Xamã sempre foi uma mentirosa e fingiu ter poderes. No entanto, talvez ela não estivesse tão errada. Na segunda temporada, no jogo do carrossel, ela disse uma profecia a Gi-hun, e essa se cumpriu. Ela disse que sua vida havia se estendido além do que o destino ditava, e se ele voltou aos jogos, foi porque tinha uma missão a cumprir. Nessa cena, a Xamã olhou para a grávida, fazendo referência ao fato de que Ji-hun deveria protegê-la. Agora, graças à terceira temporada, sabemos que a profecia se cumpriu. Ji-hun não podia morrer, porque precisava salvar esse bebê. Antes da semifinal, tivemos um momento triste no qual a mulher idosa tira a própria vida. Ela não suportou que seu filho fosse eliminado por culpa dela. Essa tragédia nos lembra da primeira temporada. Ali, havia um homem que participou do jogo das bolinhas de gude com sua esposa. Então teve que eliminá-la. Essa tragédia foi tão grande que ele preferiu se enforcar. Algo idêntico ao que fez a jogadora idosa. No episódio 4, podemos ver os VIPs disfarçados de guardas e eliminando jogadores. Isso é novidade para eles, e agradecem ao frontman por permitir que participem. Essa ideia certamente nasceu graças ao idoso Il-nam, que na primeira temporada se atreveu a participar dos jogos. Naquele momento, Il-nam disse ao frontman que a melhor forma de aproveitar os jogos era participando deles. Dá pra ver que o frontman o escutou, porque também participou da segunda temporada, e agora na terceira deixou os VIPs participarem. Antes da grande final, podemos ver as paredes do dormitório descobertas, e pode-se notar letras estranhas. Elas dizem Hodie mihi crastibi. Isso é uma frase em latim que se traduz como hoje sou eu, amanhã será você. Essa mensagem representa a natureza efêmera da vida, e tem muito significado no contexto de Round 6. Para eles, a vida é frágil. Hoje fui eu quem foi eliminado, mas amanhã será você. Quando os jogadores entram no jogo final, podemos ver uma placa com letras coreanas. Se traduzirmos, obtemos a frase "A segurança vem primeiro". Essa placa normalmente é usada na Coreia, em canteiros de obra para a segurança dos operários, mas na série parece uma piada, fazendo referência ao perigo do jogo. No início da temporada, temos essa cena de Gi-hun gritando com os guardas e exigindo que o eliminem. Enquanto isso ocorre, o frontman o observa por câmeras de vigilância. Mas aqui há algo estranho. Se lembrarmos da segunda temporada, durante a rebelião de Gi-hun, a jogadora 120 destruiu as câmeras do dormitório. A nova cena acontece no mesmo dia, então não deveria haver câmeras no quarto. Só há duas opções: ou os guardas instalaram uma nova câmera em tempo recorde, ou foi apenas um erro de produção. Quando o Sr. Choi entra na casa do Capitão Park, encontra uma foto do marinheiro junto com o recrutador, o que significa que eram amigos, mas por um segundo, também podemos ver uma foto do capitão com o frontman. Isso nos revela que o capitão também tinha uma amizade com o líder da organização, e faz sentido porque antes de morrer, o Capitão Park agradeceu ao frontman. O capitão disse que deveria ter morrido há muito tempo, mas o frontman lhe deu outra chance. Ou seja, entre esses dois há uma história importante que nunca nos contaram.
Durante o jogo do labirinto, Gi-hun está procurando Dai-ho para eliminá-lo. Na cena, podemos notar que atrás de Gi-hun, o relógio marca exatamente o número 456. Isso é uma clara referência ao protagonista, e o momento coincide com Gi-hun, descobrindo o sangue de Dai-ho. Finalmente o encontrou. O relógio está nos dizendo que é o momento de Gi-hun agir. Pouco depois, vemos como ele elimina Dai-ho. Quando começa o jogo do labirinto, podemos ver o jogador youtuber conversando com Nam-gyu. Se olharmos atrás da MG Coin, há letras coreanas que dizem "cuidado com as pessoas, idiota". Essa frase parece um aviso para os jogadores, mas especialmente para MG Coin. Ele fez um trato com Nam-gyu para eliminar vários jogadores, e por causa dessa ambição, acabou eliminando por engano a jogadora 120. A parede estava o avisando para tomar cuidado com as pessoas, mas sua ambição o cegou. Antes da semifinal, os jogadores recebem um jantar que consiste em tristes batatas. Isso contrasta muito com a primeira refeição que receberam, que era bastante completa. Essa é uma técnica clássica da organização. No começo, dão muita comida aos jogadores para que fiquem felizes e queiram continuar jogando, mas depois reduzem a comida para que a fome os torne mais irritáveis e violentos. Essa técnica também foi vista na primeira temporada. No começo deram uma refeição completa e depois apenas um ovo com refrigerante. Essa falta de comida fez com que o jogador 101 roubasse a comida de outros jogadores e até matasse um deles. Round 6 tem muitos truques assim, para manipular os jogadores e criar conflito entre eles. Na final, os VIPs aproveitam o espetáculo, e um deles diz que foi uma excelente ideia fazer com que o jogador 456 voltasse aos jogos. Diante desse comentário, o frontman vira a cabeça como se estivesse nos olhando. É como se ele quebrasse a quarta parede, como nos filmes do Deadpool. Os VIPs estão elogiando os produtores da série pela genial ideia de colocar novamente Gi-hun para jogar nas últimas temporadas. A série termina com uma cena épica, na qual uma recrutadora americana joga Didakji com um mendigo, mas os fãs mais atentos notaram que isso não faz sentido, já que o Didakji é um jogo coreano, e os americanos nunca o jogaram quando criança. O mais lógico seria que a recrutadora jogasse algo típico da cultura americana, mas a produção escolheu o Didakji porque representa melhor a série. Isso é uma prova clara de que a série nunca foi pensada para ser levada a outras culturas. Isso é algo que tiveram que desenvolver agora, para continuar a franquia. Durante meses viralizou a teoria de que Gi-hun seria o próximo frontman, e essa, claro, não se concretizou. Mas a terceira temporada nos mostrou uma conexão com essa ideia. Antes da grande final, o frontman ofereceu a Gi-hun uma faca para que eliminasse os outros jogadores. Isso foi um teste para ele. Se Gi-hun aceitasse, teria mostrado que até uma pessoa boa como ele pode se corromper. O frontman fez isso para recrutar Gi-hun. Posso garantir, porque depois nos mostraram cenas do passado, nas quais o idoso Il-nam ofereceu o mesmo ao frontman. Ele aceitou e se uniu à organização. Agora no presente, o frontman queria o mesmo com Gi-hun, mas este não aceitou. Será que haverá quarta temporada de Round 6? A resposta é não. O diretor deixou muito claro que essa foi a última temporada, mas também declarou que haverá spin-offs da franquia. O mais provável é que vejamos uma série de Round 6 nos Estados Unidos. Isso é confirmado graças ao final da série, onde podemos ver uma recrutadora americana jogando com um mendigo. Teremos Round 6 por muito tempo. Antes do jogo do labirinto, Nam-gyu zomba de Min-soo e da morte de sua amiga. Nam-gyu diz que a eliminou porque ela não parava de zombar dele, mas isso é estranho, porque na segunda temporada não vimos a garota zombar de Nam-gyu. Essa conversa faz referência a uma cena deletada da segunda temporada. Ela acontece no jogo do pentatlo. Lá, Nam-gyu tinha que lançar um peão, mas falhava constantemente. Por causa disso, podemos ver como Semi grita com ele por seu fracasso. Tudo isso foi cortado da série, mas teria explicado muito melhor o rancor de Nam-gyu por Semi. Nas lembranças do frontman, nos mostraram como, anos atrás, o idoso Il-nam lhe ofereceu um acordo para vencer os jogos. Ele só precisava eliminar todos os jogadores, usando uma faca. O interessante é que podemos ver que o frontman sofreu muito ao cumprir essa missão. Dá pra ver que ele teve medo. Chegou a chorar antes de aceitar o acordo. Isso é relevante, porque sempre tivemos a impressão de que o frontman venceu os jogos por sua forma cruel de ver o mundo. Ou seja, ele seria uma espécie de Sang-woo. Mas ao que parece foi o contrário. O frontman era uma pessoa que chegou à final sendo bom. Por isso doeu tanto matar seus companheiros. Ele era como Gi-hun, e o idoso Il-nam conseguiu tentá-lo com essa faca. Esse foi o momento em que ele se corrompeu totalmente. Precisamos ver um spin-off do frontman nesses jogos do passado. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.